programa Conexão de hoje recebe o coordenador do curso de Psicologia da UniABC, o professor Sérgio Sardinha. Vamos falar hoje sobre uma doença que será a mais comum em 2030, a depressão. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. E, segundo dados da Organização Mundial de Saúde de 2009, nos próximos 20 anos a depressão será a doença mais comum do planeta e vai gerar custos econômicos e sociais para os governos com tratamentos e perda de produção. Afinal de contas, o que é essa tal de depressão? Ela hoje é uma das doenças, uma das 5 doenças que mais traz afastamentos médicos. Então ela já tem um custo social muito intenso. O que é depressão? É um sofrimento profundo, uma tristeza profunda que a pessoa sofre, mas não é uma coisa de um dia só. São vários dias, semanas, né? Em geral se pensa que depois de 2 semanas de intenso sofrimento e tristeza, a pessoa já é diagnosticada como depressiva, como tendo um quadro de depressão. Ela não consegue levar adiante as atividades comuns que ela geralmente conseguia fazer no seu trabalho, nas suas relações, nas atividades que lhe davam prazer. Tudo para ela é chato, tudo para ela é sem motivo, tudo para a pessoa que está sofrendo de depressão é algo muito triste, que não tem muito porquê ele está fazendo. Algo que antes para ela era agradável, era interessante, ela começa a entender que não tem mais prazer naquilo. São essas as diferenças principais entre a depressão e uma tristeza, que a gente pode confundir? A tristeza a gente, infelizmente, pode ter um desapontamento na vida, pode falecer uma pessoa que nós gostamos muito, pode terminar uma relação, você pode perder um emprego, você pode ter algum tipo de decepção, você estava fazendo um planejamento de alguma coisa, aquilo não dá certo. E você fica triste por causa disso. Mas essa tristeza vai durar um dia, 2, uma semana, mas você, aos poucos, vai retomando a sua vida. Tem um motivo muito claro. Na depressão, nem sempre tem um motivo tão claro assim. A pessoa começa a ter dores pelo corpo, dores de cabeça, intensas dores de cabeça, e faz um exame, faz outro, e ela não consegue entender exatamente de onde vem aquela dor, aquele sofrimento. Entendi. E quais são as suas causas? Ela pode ser genética? Alguns autores falam da questão da genética, da hereditariedade, mas não é só isso. Na verdade, não se tem um motivo único. Questões sociais, um sofrimento muito prolongado, questões emocionais, a pessoa está muito decepcionada com algum tipo de situação e às vezes não consegue relacionar nenhum fato específico. Ela está sofrendo, ela está se sentindo triste, ela não consegue levar adiante seus planejamentos, suas ideias, suas atribuições do dia a dia, e ela não consegue encontrar uma razão clara disso estar acontecendo. Então, o senhor falou de tristeza, falou de dores, né? Uhum. Quais são os outros sintomas? Basicamente, esses são os grandes sintomas. Ela não consegue fazer as atividades que ela fazia habitualmente. Desde coisas simples até situações mais complexas, ela não consegue fazer as coisas que comumente fazia, né? A tristeza profunda, às vezes choros imotivados, ela chora, ou está muito triste, muito pessimista com a vida. Ela olha para as coisas e acha que nada vai dar certo. É aquela história que a gente costuma ouvir, né, do copo meio vazio. Ela não acha que o copo está meio cheio, o copo está meio vazio. Então essa visão pessimista frente à vida é o que permeia toda a situação. E quando chega nesse momento, é o momento de procurar ajuda? É o momento de procurar ajuda se a pessoa consegue procurar ajuda. Às vezes, o que acontece é que a família ou as pessoas próximas desta pessoa é que tem que procurar ajuda para ela, porque ela está tão desmotivada, está se sentindo tão mal, às vezes já não está comendo, já está perdendo peso, não está dormindo direito, ou está dormindo demais, não quer sair da cama o tempo todo, ela não tem mais energia sequer para procurar ajuda. Já são quadros mais graves. E aí, às vezes, quem está próximo é que tem que ser atento o suficiente para levar essa pessoa para observar. A pessoa tem que estar
a gente fala de amigos, de família, é essa hora que essas pessoas têm que estar próximas para perceber que aquela pessoa não está agindo na sua normalidade, que ela está muito abaixo do que normalmente faz e então ela está precisando de ajuda. E se a própria pessoa acha que não tem problema nenhum? Isso às vezes acontece. A pessoa acha que vai passar, de que não está precisando se cuidar, novamente precisa do apoio da família e observar o que está acontecendo. É uma tristeza mais prolongada, às vezes uma situação grave na vida da pessoa, ela pode ficar triste por mais tempo, mas às vezes não, às vezes ela precisa de ajuda realmente. E aí nós precisamos ser até um pouco enérgicos, né? E insistentes com a pessoa e procurar ajuda por ela, junto com ela. Junto com ela. Segundo as estatísticas, a depressão ela é 2 vezes mais frequente em mulheres. Quais os fatores para que isso ocorra? E alguns números dizem até que 3 vezes mais a mulher é afetada do que o homem, né? Cada 3 mulheres, um homem, ou 2 mulheres para um homem, mais ou menos é esta a estatística realmente. Não existem claras causas tão definidas, tão claras assim. Novamente se fala das questões orgânicas, das diferenças da mulher para o homem, né? As questões hormonais. A mulher socialmente ela é mais preocupada com uma série de circunstâncias, com uma série de questões que enlaçam-a no dia a dia e talvez isso seja uma das respostas para essa situação. Professor, a gente vai para um rápido intervalo. Conexão volta daqui a pouco, a gente vai falar também sobre ansiedade. Não saia daí. Conexão está de volta com o professor Sérgio Sardinha falando sobre depressão. E aí, professor, depressão, ela pode acontecer em qualquer idade, com crianças? Sim, ela pode acontecer com crianças, mas principalmente na vida adulta, na terceira idade. Enfim, pode acometer as pessoas em qualquer idade, de pessoas de homens, mulheres, podem ser acometidas pela depressão. E se acontecer com crianças, como os pais podem identificar os sintomas? Aquelas atividades que são especialmente propícias para a criança, né? Quer dizer, a criança brinca, criança não brincar é sempre um sinal de alarde para qualquer família, para pais, né? Pode ser depressão, pode ser algum outro problema, queda de rendimento na escola, que são as atividades próximas da criança. Então, se tem uma queda, se ela não quer brincar, se ela não está tendo dificuldades na aprendizagem, alguma dificuldade de concentração. A criança brinca bastante, às vezes ela é um pouco mais dispersa, mas se ela está tendo dificuldades na aprendizagem, é sempre bom procurar um profissional, um especialista. Como que é o tratamento? A depressão tem cura? A gente sempre fala que a depressão pode ser controlada, pode ser cuidada. A Organização Mundial da Saúde afirma que você deve procurar sempre mais de um tratamento. Então, o tratamento medicamentoso, quem deve fazer isso é o médico, um profissional da área, um psiquiatra, um neurologista, dependendo do caso. Às vezes é uma causa orgânica, às vezes um outro problema de saúde que a pessoa tem e ela também acaba tendo a depressão. Um tratamento psicológico, tentar entender as causas de todo esse sofrimento. Então, sempre mais de um tratamento para que você faça um atendimento mais integrado ao indivíduo. Caso a depressão não seja tratada, quais são as consequências? Aquele quadro de depressão que a pessoa vai ficando cada vez mais triste, é muito perigoso. A pessoa pode ficar sem se alimentar, pode ter problemas graves em função disso e ela pode, inclusive, tentar um suicídio. Então, é muito importante que se a pessoa não está indo bem, está muito triste e essa tristeza não melhora, que ela procure atendimento ou se ela não consegue, que os familiares procurem. Às vezes as pessoas são mal interpretadas, elas estão com depressão e não querem fazer nada, mas porque estão muito desanimadas. E aí quem está do lado pensa que a pessoa está com preguiça. Acontece muito isso, né? Que a pessoa, até falando do caráter da pessoa, ela é sem vergonha, não quer não saber faz de nada. E aí isso é muito perigoso. Né? A pessoa pode vir a tentar o suicídio. Então, é importante buscar um entendimento do que está acontecendo com a pessoa. E a depressão, ela está associada com ansiedade ou não? A ansiedade pode ser um quadro secundário. A pessoa está com depressão e ela
está se sentindo mal, está se sentindo triste, ela vai ficando mal, um desconforto. Na ansiedade, nos transtornos de ansiedade, aí a questão é diferente. A pessoa, ela tem só o desconforto, ela está angustiada, ela está preocupada, ela está temerosa, ela está com medo, ela está às vezes meio sem ar, ela fica preocupada, alguma coisa vai acontecer. Só que não está acontecendo nada, o dia a dia dela está caminhando normalmente. E se ela ficar muito tempo sentindo isso, isso pode levar a um quadro secundário de depressão. Mas um transtorno de ansiedade é bastante distinto de uma depressão, que é um transtorno do humor. A ansiedade, ela tem há tipos de ansiedade ou existe aquela ansiedade que é normal? Né, do indivíduo se sentir ansioso porque vai fazer uma prova, ou tem alguma situação assim? É essa mesmo, a ansiedade, o medo, a pessoa vai fazer alguma coisa nova, ou às vezes nem algo novo. Ela já fez aquilo alguma vez, uma prova, e ela vai fazer de novo. Ela tem que pegar um ônibus, ela tem que pegar o carro, ela tem que fazer uma atividade, ela está se programando, há uma expectativa. Então essa expectativa geralmente é uma coisa boa, porque organiza a pessoa para fazer algo, né? Para geralmente fazer algo que lhe vai dar prazer, vai lhe dar alguma alegria. Aí nesse caso é uma resposta natural do organismo, né? Exatamente, é uma resposta mais adequada. Agora, fez a atividade, fez aquilo que tinha planejado, mas ou então esse sofrimento, essa expectativa é demasiada, é muito grande. É tão grande que a pessoa não consegue fazer as coisas. Ela está com uma expectativa tão grande que fica paralisada, não consegue fazer aquilo. Um medo tão intenso que ela começa a ficar com uma transpiração excessiva, começa a sentir o coração, parece que o coração vai sair pela boca dela. É aquela taquicardia. Taquicardia, ela fica suor. Lá intensamente preocupada, começa a transpirar, começa a tremer, né? Às vezes chorar. Não está triste, ela está chorando sem de motivo. Tanto receio, mas ela não consegue nem dizer exatamente o que vai acontecer, que medo é esse. Então essa resposta muito intensa, ou uma resposta desse nível, não tão intensa, mas que também perdure por muitos dias sem motivo, aí a gente vai entender como um transtorno de ansiedade. E aí como a gente trata? Aí a questão pode ser medicamentosa para eliminar os sintomas mais urgentes, né? Essa preocupação tão intensa, porque inclusive a pessoa pode se colocar em situações de risco, achar que tem que correr, tem que fugir de algum lugar, né? Ela pode ter algum comportamento que leve a um perigo para a sua vida. Ela se confunde com a síndrome do pânico? O pânico é um dos transtornos de ansiedade. No pânico a pessoa às vezes tem a impressão que vai morrer. Ela começa a ter uma sensação de que ela vai morrer, vai acabar. Mas dura muito pouco tempo, são 5 minutos, é aquela intensa sensação, ela pode chegar até a desmaiar, com tanto medo de que algo vai acontecer. Mas geralmente depois passa. Agora fica aquela ansiedade de que isso vai acontecer novamente, de que aquilo de novo vai suceder, então ela começa a evitar algumas situações, não vou sair para fazer isso, não vou naquele local porque aconteceu comigo naquela vez que eu entrei naquele local, então ela tenta evitar esses comportamentos. Ou não, é um sentimento, a ansiedade pode ser um sentimento mais que a gente chama de ansiedade generalizada. É algo mais difuso, toda hora a pessoa está sentindo que alguma coisa vai acontecer, que não vai dar certo. Isso pode comprometer as atividades dela, diminuir o seu rendimento de trabalho. E como a gente pode combater a ansiedade? Uma maneira de tentar lidar com isso é o trabalho psicológico. Geralmente os transtornos de ansiedade têm uma causa psicológica muito mais evidente. Mas dependendo do caso, você também precisa da medicação, precisa procurar um profissional que auxilie nessa situação. Na depressão e na ansiedade, algo que também pode auxiliar o indivíduo é fazer pequenas atividades físicas. Não é uma atividade intensa, né? Não é uma atividade intensa, exagerada, mas uma caminhada, né? Treinar um pouco a sua respiração, relaxar um pouco, o ar livre. Diminuir um pouco essa tensão. Às vezes a pessoa não tem tempo de fazer no ar livre, ela pode fazer numa academia, mas essa atividade física diminui um pouco o nível de estresse, diminui um pouco o nível de ansiedade que a pessoa está tendo. Professor, infelizmente o programa chegou ao fim, não temos mais tempo. Quero agradecer a sua participação em nosso programa.
Conexão fica por aqui, mas você pode nos ajudar. Mande sugestões ou críticas para tvuniabc@uniabc.br. A gente tem um encontro marcado no próximo programa. Um beijo, até lá!